Essa escola deve ser como o nosso lar. Boa noite! Boa noite! Sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião para nós o quê? Ficarmos cada vez mais esclarecidos. É disso que a gente precisa, né? Eu vou fazer uma analogia rapidinha. Eu queria fazer um desenho, mas não dá para fazer o desenho agora. Não tenho folha de papel agora aqui em cima para eu fazer o desenho para vocês. Mas eu quero que vocês comecem a ir imaginando o que é que eu vou fazer. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Vani Lopes, eu sou educadora socioemocional, orientadora de pais e filhos de 5 anos. E hoje quero, quanto mais pais esclarecidos na minha vida, mais crianças extraordinárias eu vou ter, né, para apresentar para o mundo. Não é verdade, pessoal? E vocês sejam todos bem-vindos, vão sentando, se aproximando, que hoje nós vamos falar sobre o que a gente pode fazer para motivar os nossos filhos na escola, né? Na escola, a ir para a escola, né? Como fazer para motivar os nossos filhos a fazer as lições sem estresse, sem nervosismo, sem castigo, sem ameaças, na paz, na harmonia. É para isso que nós somos esclarecidos, não é verdade? Eu vou fazer uma analogia rapidinha aqui para falar com vocês. É mais ou menos assim. Você vai desenhar, vai fazer o desenho de uma casa, né? Você vai construir lá uma casinha. Você começa construindo a casinha como, hein? Fala pra mim. Você começa do telhado? Ou você começa já da parte assim do meio da casa? Ou você começa já da parte de baixo? Quando você vai construir uma casa, como é que você começa essa casa? Vai pensando aí, a gente vai conversar e aí depois, ao final, eu vou dizer pra vocês por que eu tô mostrando essa analogia, tá certo? Quer dizer, ou eu vou começar só aqui, eu começo fazendo pelo telhado, eu começo fazendo pela parte do meio, assim, ou eu começo fazendo a casa. Por onde que eu começo? Por baixo, pelo meio ou por cima? Vão pensando aí para depois a gente, antes de terminar a live, né, a nossa reunião, eu mostrar para vocês por que eu fiz essa analogia. Por que é isso, tá certo? Bom, então vamos falar como que nós podemos fazer para motivar nosso filho a ir para a escola. A gente está passando por um momento muito difícil, né? E a gente vive uma luta diária, né? Para dar conta da casa. A gente muitas vezes fala, não tem tempo, eu quero que o dia tenha 40 horas, mas não tem, o dia tem 24. E a gente passa por uma luta diária, né? Dentro de casa, do trabalho, família. Então é muito complicado, não é verdade? Não é assim a nossa vida? A nossa vida é meio corridaça, né? Cheia de afazeres, né? E aí, em meio a tantas responsabilidades, como você faz? O que você faz? Você faz alguma coisa você faz para você motivar o seu filho a ir para a escola? Ou para você motivar o seu filho na escola, nos estudos? Você faz alguma coisa? Você poderia me dizer se você faz alguma coisa para motivar o seu filho a ir para a escola? Porque nessa fase da vida, os nossos pequenos, eles precisam de um empurrãozinho, sabe? Quando a criança começa a ir à escola, se ela não for motivada, se ela não tiver esse empurrãozinho, né, ela vai parar no meio do caminho. Percebem o que eu estou dizendo? Se ela não tiver esse empurrão, ela para no meio do caminho. E aí fica difícil a criança manter o foco nos estudos. Fica difícil a criança ter vontade de estudar. E isso acontece principalmente porque, dependendo da idade, né, existe uma série de mudanças na criança. Eu estava conversando com uma mãe que me chamou no celular, a gente estava conversando e eu falei para ela, olha, todo comportamento da criança, todo comportamento que a criança tem,
são mudanças, né? Mudanças emocionais. Tem criança que quando começa a crescer fica um pouco mais chorona, tem criança que já fica mais geniosa, né? Tem alguns comportamentos que a criança começa a adquirir assim e que a gente precisa ficar atento a isso, né? Então, dependendo da idade, existem uma série de mudanças, tanto físicas como emocionais, né? A criança cresce, o dentinho cai, aquela coisa, né? O adolescente, a pré-adolescente já começa com espinha no rosto, né? Então, existem essas mudanças. Então, pessoal, hoje eu vou dar para vocês, mais uma vez eu vou dar presente para vocês. Vocês são pais esclarecidos. Quem está aqui hoje, deixa eu falar boa noite. Boa noite, Eliette, boa noite, Fernanda, boa noite, Vlad, boa noite, Vanusa, boa noite, Renatinha. Sejam bem-vindos na nossa live de hoje, tá bom? E nós vamos conversar um pouco mais sobre como, a minha pergunta, né? O que você faz para motivar o seu filho a ir para a escola, para motivar o seu filho a gostar de estudar, para motivar o seu filho a fazer as coisas com prazer, né? Então hoje eu vou dar para vocês ferramentas para que vocês se tornem pais esclarecidos, né? Que vocês se tornem pais que agora vão saber o caminho certo a seguir, né? Diante dos nossos filhos, não é verdade? Agora eu vou falar da casinha, né? Vou falar da casinha, daquela casinha que eu falei para vocês. Como é que você começa a desenhar uma casinha? Você começa pelo telhado? Você começa pelo meio? Ou você já começa assim, ó, construindo? Obviamente, quando a gente vai construir uma casa, a gente começa a construir a casa por baixo, né? Depois vem as estruturas, aí vem o telhadinho, não é verdade? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu, mãe, eu, pai, sou a parte de baixo dessa casa. Eu, mãe, eu, pai, vou subir as paredes e o telhado. Então, eu sou o alicerce. Então, eu tenho que começar por mim, a tudo. Equilibrar-se emocionalmente. Eu tenho que começar por mim, se eu quero um filho emocionalmente equilibrado, né? Interesse pelos estudos. Eu tenho que começar por mim. Eu tenho que ter interesse pelos estudos do meu filho, para que eu possa passar a segurança e a motivação ao meu filho, para que ele tenha esse interesse pelos estudos. Então, como construir uma casa, pessoal? Como construir uma casa começando só de cima, só do telhado? Não tem como, né? Só com as paredes não tem como. A gente tem que construir a casa por baixo, pelo alicerce, e depois as estruturas, e aí sim você vai construir a casa. E é isso que acontece quando você é esclarecido. A partir do momento que você sabe como agir, você sabe que, eu não estou dizendo só nos estudos, a gente tem que ficar atento a tudo, né? Há um comportamento de ansiedade, há um comportamento de insegurança, há um comportamento de medo, há um comportamento de timidez. A gente tem que estar atento a tudo. Porque os nossos filhos precisam de nós. Porque os nossos filhos precisam de nós para isso. Aí às vezes não é. Às vezes a criança, às vezes o problema da criança não está no estudo. Ah, não, o problema tá assim. Ixi, eu falo, ela não faz. Ai, o problema não dá. Eu mando, eu grito, ela não obedece, ela não quer fazer. Às vezes o problema dela não é o estudo. Às vezes é uma insegurança, às vezes é um medo, às vezes é uma ansiedade que ela precisa externar, que ela precisa pôr para fora. Então, quando nós somos pais esclarecidos, a gente sabe que nós precisamos construir uma boa base. A base da família é muito importante. A base da família é o que mais faz com que a criança se torne tenha um futuro brilhante, seja um adulto extraordinário. Então é na formação da família, né? Então por isso que eu falei da casinha para vocês. Então é importante que para que você seja um pai esclarecido, você entenda que tudo tem que começar de você, né?
E o mais legal é você mostrar que é absolutamente possível você ser esse pai esclarecido. É absolutamente possível isso acontecer. Mas por que isso é possível? E eu afirmo que é possível. É possível desde que você se disponha a agir da maneira correta, né? É possível desde que você se disponha a pegar todas essas ferramentas que a gente tem diariamente, semanalmente nas nossas lives e comece a agir. Eu tenho, graças a Deus, recebido muitos feedbacks de mães, de pais, dizendo pra mim que estão aplicando, que tá dando certo. Provânia, realmente, eu vou fazer isso, tá dando certo. E isso tá me deixando muito feliz. Isso está me deixando muito feliz porque eu entendo que tudo tem que ser praticado, né? Tudo tem que ser praticado da forma correta. Eu não posso julgar o meu filho antes de pensar no que eu posso fazer para ajudar o meu filho. Então, a gente precisa muito ficar atento a tudo isso. E é por isso que eu dou essas ferramentas para vocês, porque eu quero ajudar vocês. E bora conhecer essas ferramentas milagrosas, essas ferramentas milagrosas da Provani Lopes, para que vocês possam ser cada vez mais pais, mães, cuidadores, avós esclarecidos. Eu quero que vocês sejam cada vez mais esclarecidos, tá certo? Então, hashtag pais esclarecidos, vai começar agora a nossa reunião. Então, primeira ferramenta. Comece mantendo um diálogo aberto, pessoal. Não é porque é uma criança que ela não merece, né, que você fale abertamente com ela. Porque normalmente os filhos, eles desconhecem a importância de se esforçar para melhorar as notas, né? Por outro lado, muitas vezes essa falta de interesse no aprendizado é confundido com a preguiça. Porque ele desconhece, puxa, por que eu tenho que tirar boas notas? Ele desconhece isso, ele não sabe por que ele tem que estudar, né? Então, para a gente entender esse comportamento, é preciso a gente investigar de perto. E a gente perceber o melhor jeito de fazer isso. E qual é o melhor jeito de eu investigar de perto? Por que meu filho está lá perdendo o interesse dos estudos, está lá não querendo estudar, né? E aí é mais fácil eu dizer é preguiça, é mais fácil eu dizer esse daí não quer saber de nada. Não, eu preciso investigar de perto. E o melhor jeito de fazer isso é com o diálogo, né? Então é legal você perguntar para o seu filho como ele está se sentindo na escola, em relação aos colegas, sabe? Envolvimento. É legal você questionar o seu filho sobre as possíveis dificuldades de aprendizado, de relacionamento, ou qualquer situação que possa estar desmotivando ele. Então, o investigar é isso. Porque, é assim, a criança, não quero fazer, não quer, é birrento, né? Mãe, não vou fazer não. É preguiçoso. Não é verdade? Mãe, a internet caiu. É mentiroso. Então, é muito curto, né? Ele é preguiçoso, ele é mentiroso, ele é birrento, então é muito curto, né? Por quê? É simples assim. É simples, você já rotulou e acabou. Não é assim que funciona. Um pai esclarecido, ele vai fazer o quê? Ele vai investigar. Ele vai querer saber o porquê dessas dificuldades de aprendizado, né? E o relacionamento ou qualquer situação que possa estar desmotivando a criança. O pai esclarecido, ele vai fazer isso. Ele vai conversar com o filho, ele vai dialogar abertamente com o filho, ele vai chamar o filho e dizer: filho, percebo que você não está muito interessado nessa matéria. O que está acontecendo? Pai, então, eu não estou entendendo. Você não está entendendo, então... será que dá pra gente ver se a gente consegue um joguinho, alguma coisa que possa te ajudar? E se a gente não conseguir, não é legal você, no dia seguinte, falar com a professora, procurar a professora para ela te dar
uma ajuda. Então, esse é o pai esclarecido. Não é aquele que simplesmente rotula a criança que é preguiçosa, que é mentirosa, que é birrenta e tá tudo bem, acaba por aí. Não, não é assim. O pai esclarecido vai atrás. O pai esclarecido, ele investiga. É dessa forma que ele vai motivar o seu filho na escola, a ir para a escola também, nos estudos, né? Ele pode também, um pai esclarecido, se aproximar dos professores, né? Porque a comunidade escolar ela unida, ela ajuda a melhor qualidade da comunicação com a criança, com o aprendizado. É muito importante, a comunidade escolar ela é muito importante estar em conexão, né? Porque eu preciso dos professores para saber os conhecimentos que o meu filho está tendo na escola. Então, se eu me afasto, obviamente, meu filho vai olhar para mim e vai dizer, pô, meu pai não dá a mínima importância, né? E você acha que dessa forma, você se afastando da comunidade escolar, se afastando dos professores, se afastando dos coordenadores, se afastando da escola literalmente, você acha que seu filho percebendo isso, ele vai estar motivado a ir para a escola? Ele vai estar motivado na escola? Não vai. Não vai, porque ele está percebendo que os pais não dão a mínima. Percebem o que eu estou querendo dizer? Então é interessante a gente já saber, como eu disse da casinha, já começar a entender que nós é que somos o alicerce daquela criança, né? Então estar em conexão com a escola, estar em conexão com os professores, dialogar com o seu filho, ao invés de já chegar e dizer que ele é preguiçoso, ao invés de já chegar e dizer, esse menino não quer saber de nada, eu já estou ficando louca, eu não aguento mais. Ué, é mais fácil, tá certo, mas é bom a gente ir pro caminho mais difícil, né? O caminho mais difícil qual que é? Conversar? É conversar com o seu filho o caminho mais difícil? Não é não. O caminho mais difícil, gente, é você rotular. Porque você está fazendo com que seu filho entenda que ele é realmente preguiçoso, que ele é realmente birrento, que ele é realmente mentiroso. Então converse com seu filho, tá certo? De diálogo aberto, dessa forma você vai estar motivando o seu filho para ir para a escola. Vai estar motivando o seu filho a gostar cada vez mais com os estudos. Vai gostar cada vez mais de tudo que ele está aprendendo, dos conhecimentos, tá certo? Então a primeira ferramenta é essa, diálogo aberto, uma conversa aberta com o seu filho para realmente saber o porquê das suas dificuldades, se ele estiver com dificuldade, né? E ensinar o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Procurar o professor, ou ir atrás de conhecimentos pela tecnologia, né? Por livros. Então, esse é o seu papel, esse é o papel de um pai esclarecido. E a segunda ferramenta é, mostre a importância de aprender. Hoje eu até respondi uma seguidora minha, ela fez um comentário, né? Eu peguei e então respondi para ela, para que ela mostrasse a importância que é ir para a escola e a importância de aprender. Porque muitas crianças acreditam, a maioria delas, que elas precisam estudar só para passar de ano. O valor da escola para elas é assim, ele está fechado nisso. Eu preciso estudar para passar de ano, eu preciso estudar para passar de ano. É isso que meu pai fala, eu tenho que estudar porque eu preciso passar de ano. Então ele começa a entender que ele só estuda porque ele precisa passar de ano. Então, o que as crianças precisam enxergar, né, é que todas as matérias são essenciais para um total conhecimento. E que estudar é importante para que ela amplie o seu conhecimento. Então a criança precisa entender que ela está indo para a escola, que ir para a escola não é só estudar para passar de ano. Ir para a escola é para ela ampliar os seus conhecimentos,
É na escola que ela vai saber quais são as capitais. É na escola que ela vai descobrir que aquele amiguinho tem uma dificuldade em matemática. É na escola que ela vai falar, nossa, eu adoro química. Caramba, eu quero ser um cientista, eu adoro. Eu quero ser um químico, eu adoro. É na escola que ela vai descobrir muitos desses conhecimentos, né? Então, é importante que você mostre isso para a criança. Mostre o quanto é importante. Dessa forma, você está motivando ela a gostar da escola, né? É importante que ela entenda que a porta de entrada, para que ela entre numa faculdade, ou para que ela tenha um ótimo emprego, né? É aprender, é estudar, é ir atrás de conhecimento. Né? E quem vai mostrar isso para o meu filho, para as crianças, é um pai esclarecido. É um pai que entende, é um pai que sabe. E aí o pai vai dizer também que quando ela se esforça, né? Filho, olha, quanto mais você se esforçar, mais você vai conquistar uma boa colocação, umas boas notas. Filho, ó, quanto mais você se esforçar, você vai seguir adiante. Quem sabe, filho, você não vai ter aí esse avião que você vai ser, esse piloto de avião que você tanto sonha. Quem sabe? Então, você vai motivando, você é o trampolim para essa criança pular e seguir adiante, né? É isso que você pode mostrar para ele. Então, isso é motivação. É mostrar para a criança, tirar essa ideia da criança de que ela precisa estudar apenas para passar de ano, que ela precisa estudar apenas para tirar boas notas, né? O que importa na verdade é ela se esforçar. O que importa na verdade é ela ir atrás dos conhecimentos que a escola vai propor para ela, que a escola vai mostrar para ela. Então isso é importante. Não é verdade? Então, isso é que é legal. Então, gente, é muito importante que você, para que a sua criança tenha vontade, para que a sua criança tenha aquela coisa de você não precisar nem chamar para ela levantar para ir para a escola, é preciso começar de você começar o quê? Impulsionando, motivando a criança. Então, essa é a segunda ferramenta. A terceira ferramenta que a Provani Lopes vai passar para vocês hoje é incentive a leitura. Pessoal, a leitura, incentivar a leitura, né? Para você motivar o seu filho na escola, para você motivar o seu filho nos estudos, é muito importante. A leitura, ela tem um leque enorme de habilidades que a criança começa a ter por conta da leitura, né? Então, por mais que a escola ela desempenhe bem a função, né, de incentivar a leitura, né, com livros paradidáticos, né, com resumos, elas fazem as crianças lerem, depois resumir e tal, é importante que nós, pais, também incentivamos os nossos filhos a ler. Porque a leitura, ela ajuda a memorizar o que? A grafia das palavras, né? É na leitura que a criança sabe como escrever aquilo, de tanto ler, né? Enriquece o vocabulário e, acima de tudo, promove compreensão e o senso crítico. Percebem? Isso tudo com a leitura. Então, se a criança tomar gosto pelos livros, né, a curiosidade vai se estender para tudo. Então, se ela gosta de ler, ela vai querer ler sobre biologia. Se ela gosta de ler, ela vai querer ler sobre história, sobre ciências, porque ela gosta. Então, a partir do momento que eu incentivei a leitura para o meu filho, eu vou estar o quê? Ajudando o meu filho a gostar não só de uma matéria, mas de várias, né? De várias matérias. Porque quando o entendimento acontece de forma natural, né, sem a necessidade de decorar, por exemplo, quando a criança lê bastante, vamos imaginar que ela tem que estudar história. Quando a criança tem a prática da leitura, ela vai pegar aquele livro de história, ela vai ler e automaticamente todos os circuitos, né,
do cérebro serão ativados. E ela vai o quê? Ela vai memorizar. E ela não vai decorar, ela vai aprender. Porque decorar, esquece. Aprender não. Percebe? Então se a criança ela aprende com a leitura, ela entende a leitura, ela não vai esquecer. E aí vai ficar muito mais fácil ela memorizar todo e qualquer conteúdo. Por quê? Porque ela já tem o hábito da leitura. Ela já tem o hábito de chegar em casa e ler um bom livro. As escolas costumam mandar livros, né, para didáticos, né, nas férias, aqueles livros. Tem escola que manda mensal, tem escola que manda bimestral, tem escola que manda só nas férias, depende, né? Tem professor que... E aí a criança, quando quando a escola manda isso, a escola está incentivando. Vocês sabem que eu já vi, né? Já ouvi também, durante todo esse meus anos, né? Esses mais de 1000 pais, mais de 1000 famílias que eu convivi, eu já ouvi crianças que a mãe comprou o livro ou procurou o livro simplesmente no dia da criança entregar o trabalho, o resumo da história, ou então da criança fazer a prova do livro, né? E a mãe virar para mim e falar assim, eu comprei agora, achei agora, então eu vou ler para ele, faço um resuminho na cabecinha dele e ele vai e faz a prova. E não é assim que funciona. O que você está passando para o seu filho com essa sua atitude? De que tá tudo bem, a hora que der, lê, na hora que não der, não lê, tá tudo bem. E você vai e faz por ele, quer dizer, já tira a responsabilidade dele, né? Então é importante que você incentive a leitura. Se o seu filho pedir para você comprar um livro, compre. Compre o livro. Criança gosta, né? E dessa forma ela vai ter mais motivações para ir para a escola e ainda conhecer várias matérias, não só a que ela tem. Tem criança que, né, nós somos assim, né? Eu mesmo gosto muito de história, né? História, geografia, adoro história e geografia, né? A minha filha já gosta mais de matemática, química, essas coisas, maluca, né? Entendeu? Então, a gente tem o gosto, né? Mas a gente passa então a abrir o leque, a conhecer todas as matérias, a gostar de todas, pelo menos um pouquinho, para poder entender. Então é muito importante. Então essa ferramenta de incentivar a leitura é uma ferramenta que, na verdade, quando eu estava preparando a nossa reunião, eu falei assim, não vou colocar porque elas já sabem que tem que ler, a criança tem que ler e tal. Mas eu falei, não, eu vou colocar, porque quanto mais eu falar isso para eles, mais eles vão ter o entendimento de que é importante, né? E sempre que for preciso eu vou colocar nas minhas reuniões o incentivo à leitura, que é muito importante para você motivar o seu filho na escola, tá bom? Então a terceira ferramenta, acredito. Eu estou perdendo as contas das ferramentas, tá, pessoal? Mas aí vocês vão contando aí para vocês, eu não sei qual que é o número dela, mas vai lá. Estabeleça um horário de estudo, isso é muito importante, né? Mais uma vez eu falo que é muito importante, que disciplina é tudo. E se você deixar o seu filho estudar a hora que ele quiser, agora ele estuda 3 horas, amanhã ele estuda às 2, depois ele estuda às 11 da noite. Se você deixar ele estudar a hora que ele quiser, provavelmente ele vai esquecer ou ele vai se distrair com outras coisas. Então, se ele estudar a hora que ele quiser, ele vai esquecer total. E isso vai prejudicar o quê? O aprendizado. Isso vai o quê? Interferir, né? No momento certo de almoçar, de jantar, de dormir. Vamos imaginar que ele queira, amanhã vou estudar depois do almoço, vou estudar 1 hora. Aí estuda, aí quando é a hora do lanchinho da tarde ou a hora do jantar, ele ainda está estudando um pouco, porque não compreendeu a leitura. Então atrapalha até mesmo a rotina familiar, né? Porque a gente tem que ter 2 rotinas, a de estudos e a familiar. E uma tem que se encaixar a outra, uma tem que ser congruente à outra. Então é importante que a criança
tenha um horário de estudo certinho, bonitinho, para que ela crie hábito, para que ela passe a ter mais vontade de estudar. E quando ela tem esse horário pré-determinado dos estudos, ela começa a dar importância para os estudos. Então, é importante também que vocês entrem em acordo, criança, pais, né, para definir um horário, né, e excluindo o horário, definir o horário, inclusive o horário para que ele tenha um descanso, né, porque dessa forma você vai construir o hábito de aprender. A criança vai ter o hábito de aprender. E o hábito de aprender diariamente. Então, se eu tenho horário de estudos, mesmo que ela não tenha lição de casa, porque às vezes, não, hoje ela não precisa estudar, não tem lição de casa. Horário de estudo não quer dizer que é só o horário que você tem que fazer as tarefas escolares. Horário de estudo quer dizer que você vai relembrar tudo que você aprendeu naquele dia, ou o que você ficou com mais dúvida, você vai relembrar um pouco, né? Não só para a lição de casa. E se tiver lição de casa, faça a lição de casa. Porque quando você está fazendo a lição de casa, você está reforçando o que você aprendeu lá na escola, lá na sala, né? Agora, é importante que vocês tenham um melhor aproveitamento. Para que tenha um melhor aproveitamento, para que vocês tenham um melhor aproveitamento, é preciso ter um momento de descanso, né? Uma noite de sono, né? A criança precisa ter um espaço de tempo, tá? Do alimento, do estudo para dormir, né? Então tudo isso é uma conexão. Então é muito importante que a criança tenha horário de estudos, né? Tenha horário de estudar, não só quando tem lição de casa. Não é só quando tem lição de casa que a criança deve estudar. A criança deve estudar diariamente, né? Problema, mas ela tem muita lição de casa. Ok, ela vai fazer a lição de casa. Dessa forma ela está estudando, ela está reforçando o que ela aprendeu. A minha sobrinha, a pequenininha, ela vem com bastante lição de casa, porque a professora reforça o que ela aprendeu. Poxa, então essa lição de casa que ela vai fazer vai durar lá 20, 30 minutos, né? Porque também depende da criança. Tem criança que faz um pouco mais devagar, tem criança que faz um pouco mais ligeira, isso tudo depende da criança. Vamos imaginar que ela demore 1 hora para fazer aquela lição de casa. Além disso, você vai colocar ela para estudar mais? Não precisa. Você não precisa. Ela fez a lição de casinha dela, beleza. O que ela não pode é deixar de estudar. Não tem lição de casa, não estudo? Não. Tem lição de casa, eu estudo. Então, vamos praticar o horário de estudos, pessoal? Vamos praticar? É muito importante praticar o horário de estudo. O horário para estudar é muito importante para que a criança não seja pega de surpresa quando a professora dá uma chamada oral, ou quando a professora chega e fala, não, hoje nós vamos fazer uma prova, uma avaliação, eu preciso avaliar vocês, eu preciso saber se vocês entenderam o conteúdo. Aí a criança não estudou, ela fala, agora... E aí já vem o medo, a ansiedade, a insegurança, aí vem tudo, né? Dor de barriga, dor de cabeça, tá certo, pessoal? Então, mais uma ferramenta. Eu não vou falar o número de ferramenta não, gente, que eu já perdi a conta aqui. Já perdi a conta, Jota. Não sei mais. Mas vamos lá, vamos mais uma. Essa eu vou falar de um jeito bem engraçado. Porque essa ferramenta, ela é uma ferramenta que está em todos os lugares. Recompensa não. Pessoal, presta atenção. Recompensa não. Um erro muito comum de nós pais, eu já pratiquei esse erro, tá? Gente, eu com a minha filha já pratiquei esse erro. E não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. Porque é um erro muito comum, que é trocar uma nota alta, né? Uma boa nota, um 10, um 9,5, um 8,5, por um presente, né? Dependendo da data, por uma bicicleta no Natal. Dependendo da data, por um celular novo. Então,
trocar o quê? As notas boas para por um presente. Então, por mais que possa parecer motivador, não, problema, quando eu faço isso ele tira bastante nota. Olha, presta atenção, tira mesmo. Tira porque a criança tá querendo aquele presente. Só que a longo prazo, essa prática de recompensa, tá? Ela vai fazer com que a criança entenda que só vale a pena estudar se for paga por isso. Só vale a pena eu estudar se eu ganhar alguma coisa. Se você, pai, mãe, tem costume de fazer isso, por favor, parem agora. Parem agora. Porque não pode, a criança não pode entender que se ela estuda, ela ganha. Tá certo? Ela tem que estudar para adquirir conhecimentos, para adquirir habilidades que vão ser que serão boas para ela futuramente. Não porque ela vai ganhar uma bicicleta no Natal. Tá certo? Então recompensa não. Então evite oferecer prêmios, né? Faça o seu filho entender que os maiores benefícios que ele vai ter na escola é aprender, é ganhar conhecimento, né? É prestar serviço para os amigos, para a sociedade, é se destacar como um profissional lá para frente. Esses são os benefícios das notas que ele vai tirar e de passar de ano. Não é ganhar uma bicicleta. Se você passar de ano, você ganha um computador novo. Não é assim que funciona. Tá certo? Dessa forma, a criança vai estar aprendendo totalmente errado. Tá certo? Não é assim que você vai motivar o seu filho a ir para a escola. Quanto a estender o estudo no final de semana. Tá. Vamos lá, Raquel. Então, Raquel, eu sou da seguinte opinião, assim. Eu acho que se a criança... eu acredito e funciona. Se a criança estudar todos os dias um pouquinho, acho que o final de semana dá para você dar uma relaxada. Compreende? Dá para dar uma relaxada. Por quê? Porque ela estudou periodicamente de segunda a sexta. Compreende? Então, se você tiver uma rotina de estudos e estudar com ela, pedir para que ele estude diariamente, aula dada, aula estudada, aula dada, aula estudada, o final de semana você pode ir para uma festinha, você pode fazer passeios educativos, né? Museus, cinema com filmes educativos, praças, né? Para fazer atividade física, ok? Mas desde que você já coloca isso no seu bate-papo com ele, no seu combinado, desde que ele estude, ele ou ela, Raquel. Eu não sei se é ela ou ele, tá, Raquel? Mas vamos lá. Então eu não sei se você vai, desde que você vai colocar assim pra ele, estudando todos os dias um pouquinho, no final de semana a gente muda a nossa rotina, a gente faz uma rotina mais suave, mais tranquila, mesmo que ele tenha a prova na segunda-feira. Ele vai estudar diariamente, ele não precisa estudar no domingo. Percebe, Raquel? Deu pra entender? Ficou claro pra você? Coloca um ok aí se ficou claro pra você essa parte dos estudos. Bom, segundo ponto, vou esperar a Raquel responder, mas a gente vai seguindo. Segundo ponto, outra ferramenta. Defina pequenas metas. Olha que importante essa ferramenta, pessoal. Para motivar o seu filho na escola, defina pequenas metas para melhorar o desempenho da criança. Defina pequenas metas. Bom, nós adultos, até mesmo nós adultos, muitas vezes a gente se sente desanimado, né? Diante de uma tarefa muito difícil, não é verdade? A gente fala, não vou conseguir, né? Nós adultos, a gente sempre... ele, tá bom, então você entendeu, legal. Então pode dar aquela relaxada no final de semana, desde que esteja na sua rotina, mas conversa com ele e fala, não, você precisa estudar todos os dias, tá certo? Então vamos lá. Então, pessoal, nós adultos, a gente se sente até desmotivado, desanimado diante de uma tarefa muito difícil. Normal, natural do ser humano, ok? Entretanto, é preciso pensar com estratégia para encontrar meios de alcançar os objetivos. Então,
você traçar metas com o seu filho é você criar estratégias para que ele encontre os meios corretos para alcançar o objetivo, né? Um deles não. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, dos livros, né? Geralmente as escolas, elas, como eu disse, elas mandam, as escolas mandam livros para a criança, né, tal, ler. Aí a criança vai olhar aquele livro dessa grossura, né? 200 páginas. Ela vai olhar e falar, putz, mas eu vou fazer isso? Ah, não, eu vou ler. Ah, não, férias é para brincar, para se divertir. E a professora mandou eu ler. Senta com o seu filho e fala assim, filho, vamos fazer o seguinte? Vamos ver quantas páginas tem o livro e vamos dividir essas páginas. Olha que interessante. Vamos dividir essas páginas pelos dias. E aí você vai ler um pouquinho a cada dia. Né? Vai ler 3 páginas, 4 páginas por dia. Faz a conta lá, faz uma divisão lá e a criança vai ler um pouquinho a cada dia. E ao final, né, dos dias, ela vai ter feito o quê? Vai ter atingido a meta, que era ler aquele livro de 200, 100 páginas, né? Então, se ele ler um pouco cada dia, ele vai encontrar o tempo mínimo e necessário para completar a leitura. Percebem? Deu para entender? Então, quer dizer, se você dividir as páginas e ele ler um pouquinho a cada dia, porque aquela coisa de ler uma hora antes, não vai conseguir ler, não vai conseguir compreender e provavelmente não vai tirar uma nota adequada, porque não praticou, não fez a leitura. Então é legal você definir metas, né? Quando você estabelece meta realista, meta alcançável, é possível você garantir o cumprimento das tarefas, né? E a criança percebe isso. E outra vantagem, né, nesse sentido, é a motivação, que vem como consequência de um trabalho bem sucedido. Então, quer dizer, a criança respira aliviada, né? Às vezes, naquela divisão de páginas, sobra até mais dias sem fazer nada, porque ela já leu. Então é importante, tá bom? Definir metas. Mais uma ferramenta, vamos lá. Comemore as conquistas, pessoal. Isso é tão importante, né? A gente comemorar as conquistas da criança. Então, se existe uma forma de fazer com que o nosso filho se mantenha motivado a ir para a escola, é ajudá-lo a perceber o seu próprio crescimento. Então, por isso, demonstre entusiasmo diante das conquistas deles, tanto pequenas como grandes, né? Tanto tirando nota boa naquela prova que foi difícil, comemore. Ele tirou nota boa numa prova que foi difícil, que ele se esforçou, comemore. Entendeu? Ele participou de eventos, comemore. Ele é tímido e ele conseguiu subir no palco, comemora. Né? Ele terminou a leitura do livro lá, ele alcançou a meta, comemora. Então é importante você dar esse motivo, essa motivação para o seu filho. Comemorar muito. Tá certo? Então é importante que a criança veja que você está ali engajada com o que ele vivencia na escola, com os estudos dele, tá certo? Outra ferramenta, saiba lidar com os fracassos. É importante que a criança saiba lidar com os fracassos, né? E é importante que você ajude isso. Então, em alguns momentos, os obstáculos, eles não são superados a curto prazo, né? Ou seja, o entendimento de uma conta matemática só acontece depois que ele pratica muitas vezes, dezenas de exercícios, né? Mas é importante que ele saiba lidar com isso, que ele não conseguiu na primeira, mas se ele praticar, ele vai conseguir, né? Ele vai, se cada vez mais ele persistir, ele vai conseguir. Ele não pode falar, não consigo mais. Não, pratique, treine, né? E você está lá para mostrar para ele. Você vai conversar com ele, você vai incentivá-lo a conversar com o professor se ele precisar. Se ele precisar de ajuda para auxiliar em alguma coisa que nós não entendemos, você está lá, você está motivando, você está incentivando. E ele vai saber identificar o momento que ele precisa de ajuda. Então é importante que a criança saiba lidar com os fracassos. Então, eu não consigo entender aquela conta de matemática, eu vou atrás, eu vou praticar, eu vou fazer 10.000 vezes, mas eu vou aprender. Isso é importante, tá certo? Isso é muito importante.
Tá legal, pessoal? Bom, pessoal, como eu disse, é possível. Depois de tudo que eu passei para vocês, é possível você motivar seu filho na escola. E eu disse isso e digo novamente, é possível. Isso quando você mantém um diálogo aberto, quando você mostra a importância dele em aprender, quando você incentiva a leitura através de exemplo, né? Quando você não oferece recompensas, quando você define metas, quando você comemora conquistas e supera desafios, quando você auxilia seu filho a agir assim, com certeza você toma atitudes de um pai esclarecido. Não haverá obstáculo que impedirá seu filho de ser uma criança brilhante. Não vai, porque você é um pai esclarecido, né? Então, é muito importante que você pense muito nisso. Bom, então eu vou fazer um convite agora, antes da gente terminar a live, que o JJ veio aqui me lembrar, né, JJ, que eu já estava esquecendo, não é verdade? JJ veio me lembrar, eu quero fazer um convite para vocês, pessoal. No próximo dia 9/9, eu vou estar fazendo uma aula 100% online, 100% gratuita, tá? De como ajudar seu filho a despertar o interesse pelos estudos, tá certo? Então é assim, ó, meu filho rumo aos estudos. Então é uma aula 100% online, 100% gratuita, que você vai estar cada vez mais perto de ser o pai mais esclarecido desse mundo. E o link tá na bio. Aí você vai lá no link da bio e faz a sua inscrição. Eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá no dia 9/9, tá certo, pessoal? Porque quer ser pai esclarecido? Quer ser aquele pai que vai ter crianças brilhantes? Então bora lá, eu vou ajudar você, tá certo? Beijo grande e fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau!